Olá, estamos de volta aqui em nosso podcast dos Três. Eu sou a Ana Provazzi e ao meu lado está. Eu sou o Caio Ascava. Nós somos um casal e estamos aqui para falar um pouquinho sobre os nossos estudos, as nossas vivências e também a nossa experiência como casal. Lembrando, o nosso nome é dos Três, que significa a tríade do nosso propósito, da nossa carreira, da nossa essência, da nossa energia, de quem nós somos, e também a parte do relacionamento, que é a parte da inteligência emocional. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a questão da parentalidade e de propósito mesmo, né, dessa questão da paternidade. Como que é ser pai hoje, dividindo todas as tarefas, num significado que não é mais só a mãe que faz tudo. Então, nós vamos dividir um pouquinho o que nós vivemos e como nós estudamos para fazer, para ficar uma forma mais sustentável, consciente. Então, a gente vai trazer um pouquinho de práticas de como que é, né, como pais, dessa questão parental, educar e cuidar de um filho para que fique leve, porque não é fácil, para que fique um pouquinho mais leve. Então, vamos fazer a nossa primeira prática? Bora. Tá, então, começar assim, a gente vai começar contando um pouco de como eu e a Ana é, começou, né, a fazer essa educação junto, né? Então, tanto eu quanto a Ana tem uma criação, a gente vem de uma outra vivência cada um, né? E aí, quando a gente une essas duas personalidades para criar um filho, surgem bastante diferenças, dificuldades, mas o que é importante, que a gente aprendeu é sempre um respeitar o espaço do outro. Então, dando um exemplo assim, quando a Ana chama a atenção do Gabriel ou se posiciona com ele em relação a algum tema, e eu identifique, ou talvez eu ache que aquele jeito não deveria ser não deveria ter sido ocorrido daquele jeito, né? Então, o que é importante que eu e a Ana sempre fizemos é respeitar isso, não corrigir na frente do filho e tentar conversar junto depois a melhor estratégia, o melhor caminho. Isso a gente sempre fez bem, assim, né? Até porque, né, exatamente assim, é lógico que nós somos, cada um tem sua essência, a sua opinião, a sua criação, assim como o Caio falou, né, ele veio com uma educação completamente diferente da minha. E como que é colocar isso na educação do Gabriel, no caso, que é o nosso filho, porque não dá para ser uma cópia do que foi feito comigo e não dá para ser uma cópia do que foi feito com o Caio. Até porque cada um tem uma história, tem, né? Os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam fazer ao ver deles, e a intenção, e o que é sempre melhor, é a gente evoluir, né? Exato. E essa questão da correção é muito importante mesmo. Então, às vezes a gente não gosta, né, do que um ou outro está fazendo, a gente já faz uma carinha assim, mas não fala e não faz com que o Gabriel perceba. Porque se a gente começa a corrigir o filho na frente, o Caio falou uma coisa, eu entro e corrijo, na cabecinha dele ele vai ficar o quê? Confuso. E agora? Tá certo, tá errado? O que que eu faço? Ele não vai entender. Então a gente precisa desse tempo depois. Eu até brinco que a gente anota para não esquecer, para depois, num momento quando tiver só nós dois, a gente conversar e falar, olha, não gostei daquela forma como você falou com ele, poderia ser diferente, vamos repensar. Porque aí, juntos, a gente cria a nossa essência, a nossa maneira de educar. Tudo está, e até tudo isso veio, assim, bem à tona pra gente com a pandemia, né? Que a pandemia acho que trouxe para todo mundo essa vivência, essa experiência da mãe, dos cuidados que a mãe tinha com o filho, e aí hoje em dia também tem muito pai que troca essa
não essa posição, né? Mas o pai começa a tomar mais rédea da criação do filho, e aí você estando em casa, você via o perrengue que a mãe passava todo dia, e aí a mulher também começou a trabalhar mais, sair mais de casa, o pai começou a ficar um pouco mais. Então a gente vê que precisa sempre essa conversa, esse alinhamento do casal para ter uma melhor educação do filho, para o filho também, para as emoções dele, né, tudo. Então, eu e a Ana mesmo, a gente sempre, o que a gente combina com o Gabriel é escrito na pedra. Então, se hoje eu falo que amanhã a gente vai acordar e vai brincar, a hora que ele acorda, ele, pai, mas vamos brincar? Ele Então, cobra. ele cobra. E a Ana, ela sempre, amor, se você falou, você vai ter que cumprir. Então, eu acho que isso é muito bom, porque pro filho ele traz essa Confiança. confiança, esse amor, carinho. Exato, porque com criança a gente até pensa, melhor não falar, espera. Porque eles esperam muito e isso causa uma ansiedade, né, para eles. Então, quanto mais a gente conseguir esperar e falar para ele, e ter certeza, amanhã nós vamos mesmo conseguir brincar. Então, aí você pode falar. Agora, se você não sabe se amanhã você vai conseguir brincar naquele determinado horário por um compromisso, então não fala. Espera chegar o amanhã. Se der, aí você já acorda e brinca, né? Porque a gente está educando uma pessoa que vai ser confiante lá na frente. Se essa pessoa. Imagina só uma criança, se você, quanto pai, combina uma coisa com seu filho e você não cumpre, ele não vai ter confiança em si mesmo quando ele crescer. Ele vai ter na cabecinha dele, ele vai pensar: poxa, nem meu pai cumpre o que combina comigo, como é que eu vou confiar? Então, é difícil demais educar um filho, né? É uma responsabilidade muito grande. E a gente tem que tomar cuidado com todos esses lados e sempre tentar manter o equilíbrio. Dizer assim que a gente vai acertar. Não, a gente vai errar muitas vezes, mas sempre buscar o equilíbrio da situação. E o equilíbrio tá relacionado a tudo, ao jeito que você fala com ele, as obrigações que você determina. Então você tem que ter equilíbrio mesmo, até tentar não ser só o pai que chama atenção, só a mãe que chama atenção, ou só o pai que deixa fazer tudo, ou só a mãe que deixa fazer tudo. Então é legal a gente manter esse equilíbrio também como casal, assim, pro filho também não ter essa puxação de saco, né, para um lado ou pro outro. Então a gente tenta manter sempre esse equilíbrio em tudo. É até legal, né, você trazer isso, porque realmente, às vezes, né, parece que as coisas chatas ficam pra mãe fazer, né? Ai, porque a mãe que tem que dar banho, a mãe que tem, né, chatas ao ver do filho, né? A mãe que tem que falar, para de brincar, vem comer. E a gente fala muito sobre isso, da gente dividir essas tarefas, porque na visão do filho, ele tem que entender que aquilo não é chato. Até tem uma brincadeira, fica uma dica para vocês em casa. Se vocês têm filhos que têm preguiça de ir tomar banho, porque fica naquela preguiça lá, não quero, porque é normal, gente, criança ainda tá aprendendo, tá se adaptando, né? Caio, conta a brincadeira que você inventou para levar o Gabriel para tomar banho. De quem vai primeiro. O Gabriel, ele é muito competitivo, né? Desde sempre, assim. Então, toda vez que a gente vai tomar banho, ele pode estar deitado, dormindo. Eu vou no quarto dele e falo: nossa, aí eu vou ganhar, tirar a roupa pra entrar no banho primeiro. Aí eu começo a tirar a camiseta. A hora que vê, ele já tá do lado, desesperado, tirando tudo, a camiseta que ele não consegue tirar e fica lá com o pescoço preso e bravo e ajuda. E é, isso a gente melhorou, né? Eu mesmo melhorei muito com aprendendo a ser pai, né? Aprendendo na prática. E no sentido de
antigamente, assim, você fazia muita chantagem com o filho, né? Então, se você não fizer isso, você vai perder isso. Ou se você fizer isso, você vai ganhar isso. Então, a gente via que dava certo, mas assim, você mexe muito assim, com o psicológico dele, né? E hoje, como ele é bem competitivo, eu já vejo que é melhor incentivar que ele tá sendo bom, que ele tá sendo melhor do que eu fui quando eu era pequeno, que para ele ficar mais feliz. Então, num exemplo assim de futebol. Ele nunca gostou de fazer futebol, de fazer muito exercício. E, assim, ele tem muita energia, né? Ele não cansa pra nada. Mas se você, antigamente, um pouco antes, assim, mês retrasado, você pedia pra ele jogar um futebol ou fazer uma atividade tirando o pega-pega, o esconde-esconde, ele queria ficar, não, tô cansado, não sei o quê. E aí quando eu comecei a falar pra ele que, nossa, filho, você tá jogando muito bem, ou você é melhor que o papai. Nossa, quando eu era da sua idade, eu não conseguia fazer isso. Nossa, pra ele é o máximo, assim, né? Ele se sente um herói. É o famoso incentivo, né? É lógico que a criança, se você. São as regras que precisam ser colocadas. Se você falar para uma criança, fica aqui em casa brincando, ou você vai para uma aula de futebol, é lógico que a criança vai querer ficar em casa brincando, né? E não que ela não tenha esse tempo, é lógico que, gente, a criança também precisa ter o tempo livre para brincar, para se divertir, mas ela também precisa entender o que são regras. E o esporte, ele é maravilhoso, porque além de cuidar da saúde, ele também ensina muitas coisas para a criança, né? Até da questão corporal mesmo, mas também dessa questão da inteligência, dessa questão social que o esporte traz. Então, o esporte é maravilhoso, só que nós percebíamos que não é que ele não gostava, ele só não estava sendo o quê? Incentivado. E a partir do momento que o Caio começou a incentivar e usar com que ele gostasse daquilo, nossa, hoje ele ama. E a gente percebe que o quanto é bacana. Ele vê criança jogando futebol, ele pede pra jogar. Então, assim, o quanto ajuda na questão social também, o esporte, né? Não é só o benefício de fazer pra saúde, pro corpo, também essa questão de socializar, pra tudo. E até a natação também, ele tinha maior preguiça. Ah, não vou, tô com sono, tô com preguiça. E o quanto a criança, ela pede, gente, ela pede por regras. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque não é aquela regra de imposição, de brigar. Não, de conversar, de explicar. Olha, é importante sim você ir para uma natação, você vai aprender a nadar, você vai conseguir entrar numa piscina sem boia, mostrar, porque eles são muito inteligentes, mas a gente precisa ter uma comunicação assertiva com eles. É. O Gabriel mesmo para natação, para esses esportes aí, até para alimentação. O Gabriel, ele é muito motivado a crescer, né? Ele acha que o sonho dele é acordar amanhã com 2 metros de altura, forte, e então ele tem esse desejo, né? Então quando a gente traz algum incentivo no sentido de, nossa, filho, quando eu era assim, nossa, eu não comia que nem você come, ou se você comer isso, você vai crescer. Hoje, o japonês, comida japonesa. Ele vai no restaurante, ele põe o peixe dentro da boca e já fala, pai, tô crescendo, né? Então ele acha isso, é um barato para ele, assim, mas é um incentivo muito positivo, né? Sim, e falar, né, de educar, é lógico que cada um vai encontrar a sua melhor maneira, o jeito que você se conecta melhor com o seu filho, com o seu marido. Não existe uma regra, existe o que é melhor para você, o que é leve, o que faz sentido. Mas o que é importante a gente trazer, que a gente precisa, sim, buscar a essência quanto casal, porque nós não vamos repetir, não adianta assim, a gente tá junto e a gente sabe que nós, com o Gabriel, a gente age desse jeito. Vou dar um exemplo assim básico que acontece com todo mundo, tanto com a minha mãe, quanto com a mãe do Caio, quanto, né, com os avós no geral. A gente sabe que os avós, eles querem ajudar.
Eles não fazem por mal, eles não falam por mal. Eles querem dividir as coisas que eles viveram, falar o que deu certo para eles. Mas vai ter momentos, sim, que nós vamos estar, por exemplo, na casa de uma avó e a gente fala de um jeito com o Gabriel e a avó fala, ai não, coitadinho, que é normal, né, gente? Vó é a avó com açúcar, né? É normal. E aí você pedir licença com a educação e falar, olha, obrigada, eu sei que com você foi assim, mas com o Gabriel é desse jeito. É importante, até mesmo o que a gente começou falando, né? Que tem que ter esse alinhamento também dos avós, também dos tios. Então, se você tem você passa uma educação pro seu filho, ou se você passa você chama uma atenção. É importante que pai, mãe, vovó, tio, amigo respeite também essa decisão para também você não colocar o pai e a mãe ali, o filho contra e o filho, né, puxando mais para uma avó, para um vô. E é isso, E os pais assim. como os vilões da história, né? Os bravos. Toda essa experiência, assim, vem de todo mundo, né? De todo mundo que você conhece, até a pessoa que não tem filho, quer te ensinar a ser pai, né? Mas também não é a pessoa isso, né? Ensinando você, ela não quer ensinar, ela quer só falar o Compartilhar, né? que ela passou, o que deu certo, o que não deu certo. E a gente tem que ter esse filtro, né? Filtrar, isso eu vou pegar pra mim, isso eu vou tentar fazer, ou isso eu não vou tentar fazer. E a gente, como pai, né, a gente tenta, eu acho que ser uma versão melhorada do pai que a gente teve, né? Então, mas não significa que a gente vai ser melhor também, né? Mas É que é, é uma forma. Eu falo que não é nem o melhor, né? É ser a nossa essência. E do mesmo jeito que a gente deseja que o Gabriel seja, né? Tenha mais ainda a essência dele quando ele for exato. pai. Que a gente. A nossa tendência é sempre melhorar no sentido de buscar o que faz sentido pra você. E dentro do que você acredita, dentro do que você acha que é respeitoso. É isso. Não é fácil, mas é o caminho, né? É você buscar bem. Então, o que é muito importante quanto casal, você ter muito certo o que é a sua essência, o que faz sentido pra você. Porque, gente, como diziam, né? E todo mundo fala, comadre pra falar vai ter de um monte, né? Isso em qualquer lugar que nós formos. Só que você tendo alinhado, você, o seu companheiro, o que vocês dois querem, aí é o que vocês dois querem que nós vamos passar para os filhos. E isso independente da opinião que vier. É lógico que nós vamos ser educados, vamos agradecer, mas só vamos repetir e replicar o que faz sentido pra gente. Exatamente. E assim, trazendo ó, também um pouco de como a gente educa, né? É bom ter esse também sempre esse papel do pai e da mãe sempre presente, né? Mesmo que a gente entende que é difícil, né? Conciliar eventos de apresentação do filho com o trabalho, com a nossa vida. É difícil, mas é muito importante isso, essa proximidade da gente com o filho, né? Trazer essa segurança para ele. É, E principalmente porque eles esperam por isso, né? Eu posso falar com bastante propriedade porque eu tô dentro da escola há 12 anos e quando eles vão se dedicar para uma apresentação de Dia dos Pais, Dia das Mães, apresentação de encerramento, de final de ano, gente, eles pensam e se ensaiam e se dedicam pensando, meu pai vai ver, minha mãe vai ver. E isso, gente, causa um trauma para a criança. Se você não consegue, eu falo isso para todo mundo, gente, é verdade. Eu sei, gente, imprevistos acontecem. A vida adulta não é fácil, né? Porque além da gente ter o filho, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem os nossos compromissos, mas priorize essas coisas. E é importante, né? E também não é difícil, né? Eu acho assim, a criança, ela quer sim o pai, quer a mãe, tá lá olhando. Mas, meu, você não conseguiu, você, a sua mulher não vai conseguir,
Manda seu irmão, manda um Manda alguém. tio, manda alguém. Nem que seja a, A a babá. babá, exato. Tem que ter, porque eles fazem aquilo querendo mostrar pra alguém. Só que é lógico, né, que é muito importante essa presença do pai e da mãe. E é uma coisa que eu falo muito, gente, a partir do momento que você é pai, que você é mãe, a vida muda, a vida muda completamente. E aí você precisa, sim, priorizar. Priorizar eles. Não mudar a ordem. É você, sua saúde, é a sua família, é o seu trabalho. Porque o que realmente vai ficar pra você é isso. Então, priorizar a família, priorizar o seu filho. E a partir do momento que você escolheu ser mãe, que você escolheu ser pai, ai, faça o melhor que você possa fazer. Porque é o que Não, você vai fazer que vai virar, e né? é o combustível seu, né? É o que te motiva a levantar cedo, a ficar estudando, a trabalhar mais. É, é apaixonante, né? Ver a carinha deles de feliz depois de uma apresentação. Ele fica muito feliz. Então, s- tem que, tem que perder um tempo, né? Não é, tem que ganhar um tempo com o filho, né? Porque cada momento é muito agregador, é muito didático, é muito enriquecedor para ele, né? E é desafiador também, porque, vamos dizer, eles mexem com a gente também, né? Mexe, essa geração de hoje em dia, nossa senhora, tem resposta para tudo, Pergunta. pergunta coisa que você não sabe como responder. Até eu ia na conversa até depois e, filho, agora a gente não sabe, vamos. Vamos pensar na melhor resposta. Outro dia o Gabriel soltou uma pergunta pra mim que eu fiquei bem reflexiva do ponto de observação dele, né? Ele teve contato com uma pessoa que, teoricamente, ele nunca tinha tido contato, mas foi uma mulher fofa demais, que agradou ele, sentou no chão e brincou com ele no chão e ficou dando muita atenção. E ele adorou a moça e foi embora. Ele entrou no carro e ele falou assim: Mãe, por que que tem adulto que gosta de criança, que senta no chão, que brinca, que dá atenção, e tem adulto que só fala oi e não faz mais nada? Aí eu respirei fundo, né? E falei, nossa, da onde ele veio com essa pergunta de observação, né? Aí eu falei, filho, porque existem pessoas diferentes, cada um tem um jeito. Tem pessoas que gostam mais mesmo de brincar com criança, de dar mais atenção. Tem pessoas que não é porque não gostam de criança, é que às vezes não tem muito essa paciência ou esse jeito de brincar. Mas não significa que ela não vai gostar, mas é identificação, é afinidade. E aí eu fui explicando pra ele, né? Aí foi tão interessante porque ele começou até a falar nomes. Ah, então tal pessoa gosta de criança, tal pessoa não gosta. Mas é maravilhoso, eles são muito observadores. É, eles observam, eles vão ser, assim, espelho dessas imagens que ele tem, assim, como pessoas boas, né? Então, sim, eu. O Gabriel, ele olha pra mim e fala, pai, eu quero ser forte que nem você, né? Eu falo, putz, filho, mas que nem eu, não. Seja mais forte, né? Não, que nem eu, não. Aí é isso, é espelho, né? Exemplo, espelho, é ser exemplo, ser espelho, ser inspiração, mesmo que seja só na cabeça deles, mas é sempre trazer esses pontos aí, né? E lembrando que criança não é o que você fala, é o que você faz. Eles não vão fazer o que você está mandando ele falar, ele fazer. É. Mas se você Ai, Se confundi você tudo. mostra, se você dá o exemplo, ele entende aquilo como certo, ou como o que ele vai seguir, né? Muitas vezes até a gente. É legal a gente colocar esse ponto de prática, porque, gente, lembra que lá o cérebro da criança, ele ainda está em formação. Então, para eles, o não é algo muito difícil ainda de entender.
Você falar, não, filho, não pode. Ele vai chorar, ele vai gritar, ele vai fazer o normal, porque pra ele é difícil entender. Pra gente também é, só que a gente tá adulto, a gente aprendeu a controlar ali melhor, mas a criança não. E uma coisa que é uma prática muito legal que a gente trouxe pra casa é quando tá muito nervoso, vai pro cantinho da respiração. Isso desde quando ele é neném. A gente vem falando, né? E tanto pra gente. Ele via a gente assim, ó, tá muito nervoso, Vai pro cantinho. vai pro cantinho pensar. Então, né? E aí a gente começou a fazer isso. Porque não adiantava só a gente falar. É. Então, assim, a gente percebia que eu tava irritada com alguma coisa, o Caio tava irritado com outra. A gente brincava e já falava um pro outro. E tá na hora de você ir lá no cantinho da respiração. E ele, pra ele sempre foi bom isso, né? No começo até ele era bem resistente, né? Porque você começa a impor, né? Fazendo a marcha atrás. Se você não fizer isso, você vai pro cantinho da respiração. E a gente começou a ver mesmo que é a, é a troca, é a experiência, né? É a incentivação. Então, filho, tô muito nervoso, vou pro meu cantinho do pensamento, do cantinho da respiração. Então, para ele começou também a ficar mais leve esse cantinho, né? Apesar de não gostar, para ele Mas é legal que a gente entenda que não é um castigo, tá, gente? Porque o que acontecia, né, antigamente, que fez coisa errada, vai ficar de castigo, vai ficar ali. Só que o que é ruim disso? Que muitas vezes ele ficava ali de castigo e ele nem entendia o que ele tinha feito de errado, né? E nós não gostamos disso. muitas vezes desses cantinhos da respiração, quem que ia pro cantinho? Ia nós três. E ficava conversando. Ficava os três sentados, conversando, os três quietos, e ele lá esperando, respirando. Aí já ia sentindo, agora tô mais calmo agora, ele falava, né? E aí a gente começava a conversar, né? E explicar pra ele, gente, criança entende tudo, e desde neném, né? Desde neném. Você falar, olha, sabe por que nós estamos assim, aqui? Foi porque você fez isso, vamos pensar, a gente pode mudar essa atitude, e sempre de uma forma leve, de uma forma que ele consiga entender os caminhos. E eu falo que é uma prática muito interessante para a gente começar a mostrar para a criança o que é certo, o que é errado, porque não adianta você também respeitar a criança e deixar que a criança faça o que ela quer. Gente, a vida não é assim. A vida não é fazer o que você quer. A criança ela precisa entender e aprender desde a infância o que é o sim, o que é o não. Porque senão, olha só, gente, se você não corrige o seu filho na hora que você tem que corrigir, depois quem vai corrigir vai ser a vida. E a vida, ela vai ser muito dura com o seu filho. Então é muito melhor você corrigir enquanto dá tempo do que depois você olhar para tudo aquilo e falar, poxa, o que eu fiz? O que eu perdi? Isso aí. Hoje a gente encerra, né, o nosso podcast com esses temas de parentalidade, de paternidade consciente. Abordamos alguns temas aqui como divisão de tarefa, organização, como a família se comporta, como você entende aquele comportamento da família. Também vimos aqui sobre essa gratidão também, né, com as famílias, com esses ensinamentos que a gente teve e a gente melhora. Também trazer essa autenticidade como casal, né, respeitando sempre o lado dela e o meu lado, mas esse lado de essa união, nós dois em duas vivências diferentes. Então é isso. Queria agradecer a todo mundo aí. E dizer que não existe perfeição, gente. A gente vai errando, vai acertando, mas o mais importante é descobrir qual é a sua essência e passar isso da melhor maneira para o seu filho. Obrigado. Gratidão, até o próximo.